O Yalcha, O Yal, O Yalcha, O Yal, O Yalcha, O Yal. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Ó Papai, como é bom poder estar reunido na Tua presença. Que o Teu Espírito, que está compartilhado no Teu corpo, fala, Pai, aos nossos corações. Conduza-nos às nossas palavras. Conduza-nos, ó Pai, nas nossas caminhadas, ó Pai, diárias nessa terra, numa terra que é um deserto, e tudo está em trevas, e somente as estrelas e a lua está iluminando, somente a lua e as estrelas estão dando o caminho. Ó Papai, mas somente aqueles que são teus filhos estão conseguindo enxergar tamanha luz, porque todo o restante está cego. Pensam que estão enxergando, mas estão cegos. Pensam que estão ricos, mas estão miseráveis. Pensam, meu Pai, que estão nos seus melhores momentos, mas estão nos seus piores momentos. Não entende, Pai, que tudo isso que eles estão vivendo são nada mais, nada menos que pó. Oh, Papai, mas nós entendemos a grandiosidade da Tua palavra, que o Teu servo, o Teu filho tem ministrado, o Teu primogênito enviado a essa terra, assim como conduziu marcha lá atrás, assim também conduz hoje. Sou grato a Ti, Papai, porque se não fosse pelo Teu Espírito compartilhado, não poderíamos compreender tamanho entendimento, Papai. Sim, Papai. Tamanho entendimento que tem alegrado Tua igreja, que tem nos mostrado quem somos, Papai. E como isso é maravilhoso. Sim, Papai. Oh, Papai, como isso é maravilhoso. Abençoe as pedrinhas eleitas e preciosas do Teu templo, aonde elas estiverem. Papai, abençoe os nossos familiares, mesmo que não possam compreender, mas peço que Tu conduza-os e abençoe-os, ó Pai, porque será dia terrível quando nós sairmos deste lugar. Sim, Papai. Ó Papai, que a Tua palavra hoje seja falada por Tua voz e seja audível aos nossos ouvidos, Papai. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai. Amados irmãos, gratidão, Papai, né? Por mais um dia. Hoje, dia 4 de março. 4, né? De março. E o Papai tem nos falado assim coisas tremendas, né? Mas por quê? Porque nós saímos de Babilônia. Por que os irmãos não sentam aqui? Confissão. É porque você tá pra trás. É porque eu tô pra trás também, né? Não, fala ela. Senta aqui. Senta lá, irmã, pra me ver seu rostinho. É porque eu acho que ela vai... Eu queria sentar aqui na frente. Não se preocupa não, que todo mundo hoje vai responder. Agora você vai perguntar. Hoje todo mundo vai responder. Só o mais velho. Agora, quando a gente vê que nós saímos de Babilônia, nós entendemos a questão do que é os segredos da palavra, né? Mas esses irmãos que estão ainda nas denominações, eles estão o quê? Cegos. Eles estão o quê? Surdos. O que mais? Mudo. O que mais? Eu não sei roupas. Nus. Né? Fome. Eles estão nus. Né? Mas não sabem que estão.
Tá sobrevivendo no leitinho. Nem leitinho. É. Leitinho é Sardes. Leitinho é Sardes. Sobrevive Né? do fermento. Leitinho é Yau Yausha. Leitinho é Yau Yausha. Só entendo Yau Yausha. Só entendo Yau Yausha. Só entendo Emmanuel Macron. Só entendo Marca da Besta. Só entendo Guerra, Estrelários, né? E quando não se coloca que Yau disse que vai acontecer arrebatamento, né? Só que Yau não disse. A gente já viu isso. É espírito. Mas eles são coitadinhos? Não. Tá vindo as denominações, não sabem o que fazem. Não. São coitadinhos não. Por quê? Porque o papai disse assim, ó, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos procurarão entrar por ela. Por que muitos procurarão entrar por ela? Porque depois que é fechado, eles vão ficar batendo. Depois que estiver fechado, eles vão ficar batendo. E vai ter porta? Não. Mas quem que está batendo? Os que estão nas denominações ou os que estão no meio dos Ialdins? No meio. No meio dos verdadeiros Ialdins. Porque tem os verdadeiros e tem a sinagoga, né? Satanás. Então quem vai estar batendo? Aqueles que estão no meio dos verdadeiros Ialdins. Eles estão ouvindo a mensagem, eles estão vendo o que está sendo ministrado, mas nenhum deles, inclusive o mundo, não é coitadinho não. Não é não. Eles entendem que eles preferem viver uma vida. Hoje eu estava caminhando assim, né? Andando aleatoriamente. Aí eu observando, falei assim, eles não entendem isso que nós estamos vivendo. Por quê? Porque eles não podem compreender esse segredo que foi dado somente aos filhos, né? Vamos abrir aqui em Lucas. Vamos iniciar aqui abrindo em Lucas. Então a gente não pode pensar assim, né? Tadinho deles. Eu posso ouvir uma palavra aqui do pastor, da pastora, né? Do irmãozinho evangélico, tá? Vou ouvir uma palavra com eles aqui. Não, irmão, você não se mistura com jugo, você não faz mistura você não faz parelha com jugo desigual. Os irmãos têm que entender isso. Não pode fazer parelha com jugo desigual, não, né? E não é nem questão de fazer parelha com jugo desigual, é questão de fermento mesmo. Não podemos fermentar, não. Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 18. Nós vamos lembrar um ponto aqui, antes de eu começar a trazer uns detalhes para complementar o entendimento que o papai já nos deu aqui na quarta-feira, né? Que, sem palavras, né? O embriãozinho ali foi tremendamente maravilhoso, né? O embrião. Né? O embrião, e a gente entendeu o embrião, irmão, isso é maravilhoso demais. Agora, mais maravilhoso é a gente saber que a nossa descendência é desse que veio como embrião. Nós temos duas descendências, né? E agora eu vou perguntar, irmã Edna, nós temos duas descendências, irmã Edna? Tem. Quais são essas duas descendências que os filhos de Alcha têm? Tem duas descendências. Você não vai saber, não? Vou perguntar aqui o irmão Helder. Uma, você sabe? Qual que é? Filho de Alcha, não é? Uma é filho de Alcha, e a outra? E Adão nós não somos, né? Mas você está no que corpo, né, irmã? Você está no corpo de carne, né? Então o corpo de carne é de Adão. Mas eu quero entender qual Adão, né? As duas descendências, Moeda, qual que é? Primeiro Adão e o último Adão. Qual que é o primeiro Adão? Qual o Yaush? E o último? Micael. Duas descendências. Uma descendência celestial que vem de Ial. E uma descendência que vem de Ialcha Micael,
que vem de Yal, mas também é um corpo natural. Foi gerado como qualquer um ser humano comum. Micael foi gerado como qualquer um ser humano, através de um ato entre um homem e uma mulher. Exatamente. Ok? Então a gente vem das duas, como o próprio Micael. Celestial e terreno. Pronto. Maravilhoso. A carne do Mical. A carne descende da linhagem de Micael. Por conta de que ele veio como pai, né? Mas não é que veio como pai. Porque o pai ele não veio de um processo carnal, né? Não vem de uma relação sexual. Ele vem, nosso pai ele vem diferente, né? Ial, forte e valente, que era Ialcha, ele vem como? Ele vem sem necessitar de nada disso. Né? Ialcha que veio assim. Micael não. Nós somos criados espiritual, né? Celestial, né? Celestial. Nós somos linhagem celestial. Nós temos a linhagem celestial. Né? E por ter a linhagem celestial, o espírito que clama dentro de nós é o espírito que ressuscitou Yahshua Mashiach. É o espírito que está dentro de nós, porque é o espírito do filho que clama, Abba Pai. O espírito do filho que está em vossos corações, que clama, Abba Pai. Acha essa passagem para mim, mulher? Está em Gálatas. É o espírito que se tornou o quê? O último Adão se tornou o espírito que dá a vida. Gálatas 4, versículo 6. Vamos abrir? Página 2035. Vou voltar lá, deixa marcado aí. 2035. Gálatas, vamos ler aqui, ó. 4, 6. Porque é o pai que conduz a reunião, né, irmãos? Eu marco algumas coisas, relembro, e eu aprendi com o nosso amado irmão Arthur. Não adianta você parar para ficar... Não adianta a gente ficar parando para ficar estudando, lendo demais, não, porque a gente não traz nada de nós mesmos, né? Numa conversa aqui com os irmãos, o pai já dá entendimento, né? Nos grupos, por isso que é importante os irmãos estarem participando dos grupos, perguntando. Os irmãos perguntam tão pouco no grupo. Só quando faz um desafio que os irmãos vão lá e perguntam. Sinceramente, mal a gente está tendo tempo de ouvir as perguntas e ler as respostas, porque é muito movimento, irmão. Eu falo assim, você vê poucos irmãos perguntando. Os irmãos, assim, uns 3 ou 4 perguntam a gente no particular. Você não vê os irmãos perguntando, não. Ó, eu vou dar uma dica aqui para os irmãos, presta atenção. Presta atenção. Tá no grupo? Aquela conversa que não tem necessidade de guardar, segura, vai selecionando. Toda vez, você apaga ela. Aí vai ficar só as mais importantes. Segura e vai apagando. Aquilo que não é importante, tá ali, você ouviu e já descarta. Mas o que é importante são as mensagens, as ministrações. Assim, toda vez que você for entrar no grupo, você vai ter as mensagens importantes, fáceis de leitura, porque essas têm que ficar gravadas. Inclusive, eu sugiro os irmãos que façam um grupo para você, sozinho, e você pega aquela mensagem pessoal. Aí você abre um grupo pessoal, só seu. Você pega aquela informação do grupo que é importante e coloca lá no seu pessoal. Aí quando você tiver que tirar a dúvida, você não precisa, cadê aquela mensagem? Ai, cadê? Aí você vai lá no seu pessoal, vê aquela mensagem que você tinha a dúvida, aí depois você volta no grupo e faça a pergunta relacionada àquela mensagem, entendeu? Gálatas o quê? Aqui, ó, vamos lá. Vamos pegar aqui, foi inclusive a passagem que o irmão André citou, né? Na quarta-feira. Diz assim, ó. Ora, eu digo, vou pegar o versículo 4:1. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo,
Aí você vê, ele se fez menor do que os anjos. Ele se fez menor do que os anjos. Né? Embora dono de tudo, porque ele é o Mas, embora dono de tudo. Exato. Em nada difere de escravo. Por que nada difere de escravo em Manaci? Não, essa é a resposta. A resposta já está. Por quê? Porque, presta atenção. Ó, ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, aí Alcha disse assim, ó. Aí a palavra apóstolo falando assim, ó, ele se fez menor do que o quê? Que os anjos. Shaul não, né? Que falou a carta aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus que fala que foi menor do que os anjos. Mas em Filipenses fala, ele abaixou-se, tornando-se igual aos homens. Servo, escravo. Aí ele está afirmando aqui, ó. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Por que ele em nada difere de escravo? Porque ele é sério. Ele se tornou um ser humano. Porque ele se tornou um ser humano, irmã. Porque ele se tornou um ser humano comum. Entendeu? Ele foi obediente. Ele foi obediente em todas as coisas. Tá? Ele se tornou obediente. Ele se tornou obediente. Ele se tornou escravo, abaixando-se. Ele podendo ter ali a condição de Ial, ele não quis essa condição. Ele se esvaziou de tudo, se tornando menor do que quem? Os anjos. Entendeu? Aí quando fala ali a carta aos Hebreus que fala assim, ó, ele não veio se ocupar com anjos, mas veio se ocupar com a descendência de Abraão. Porque ele não fala com a descendência de Caim. Ele veio se ocupar com a descendência de Abraão. Ok? Vamos continuar. Versículo 2. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, presta atenção, assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo de elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Ial seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção o quê? Filial. E porque sois filhos, enviou Ial aos nossos corações o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Papai. Viu? Quando a gente entende quem é Ial, agora, a gente lê isso aqui e se deleita. Sim, É verdade. Aqui está escrito. Ial filho. Enviou seu filho, Micael, Ialcha. E é uma comprovação de que realmente a Micael é nascido de mulher. É isso que eu ia falar. Nascido de mulher. Viu? Nascido de mulher. Shaul Paulo ele já sabia disso, irmãos. Sobre a lei. Sobre a lei. Sobre a lei. Do mundo. Sobre a lei. As condições desse mundo. Ô, irmão, E eu vou falar pra vocês. É tão maravilhoso a gente viver junto com o Pai, né? É tão maravilhoso, irmão. Nossa, é maravilhoso demais. E hoje eu vou dar um gostinho assim. Eu gosto de usar a palavra inveja, não. Especial. Não gosto de dar a palavra inveja, não. Vou dar um gostinho de apreciação como é gostoso, né? Hoje eu pude estar sentado no consultório com o irmão, né? Ali, e a gente bateu um papo, foi tão bom, irmãos. Foi tão maravilhoso, porque marquei uma consulta. E foi tão maravilhoso, porque eu me senti revigorado, sabe? Papai, As palavras eu do te irmão falei, já né? revigoram a gente. Eu te falei, papai, é te honrar. Isso é uma honra.
É honra para nós, hein? Honra demais. Muitos queriam estar no nosso lugar, né? Exatamente. E é tão pouquinhos que Nem, menos de compreendem 48 horas. essa satisfação que nós temos. Não. É, Eu também vou ter. nem sei. Hã? Tremendo. Não, tem a oportunidade, muitos, né, gostariam de contemplar o dia do Filho do Homem. Um dia só. Muitos queriam ter Muitos, reis, e muitos não profetas, enxergam e não valorizam. aqueles homens lá do Pior é que passado. ele tá no meio, não tem assim, não valoriza. Não adianta a gente. Vamos continuar, né, não, irmãos? porque não são todos que enxergam. Estou emocionado. É verdade. Aí diz assim. Vamos ler de novo, né? Muito lindo, né? Quando, porém, versículo 4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo. Aí a gente lembra de Daniel 12:1. No tempo do fim, levantar-se-á Micael, né? No tempo do fim, levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do seu povo. Aí fala-se: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Ial, filho, Ial forte e valente, enviou o seu filho, Ialcha, tá? Nascido de mulher. Porque Ial forte e valente, quando veio à terra, ele veio na condição de Ialcha, mas ele foi nascido de mulher? Foi. Mas ele era gerado de mulher? Não. Não. E eu quero falar para os irmãos, o próprio papai Ialcha falou isso. E nós vamos ver isso hoje. O próprio papai Ialcha declarou isso claramente. É? Claramente, nós vamos ver isso hoje. Então, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Por que ele fala recebesse a adoção filial? Por quê? Por quê, irmãos? Se tornasse filho. Por que que ele aqui está falando aqui, ó, a fim de que recebêssemos a adoção filial? Porque, não, Hã? porque tem os filhos e tem os descendentes. Tá simples, irmãos, ó. A fim de que recebêssemos, ele está falando de quem? De qual era? Esmina. Só isso. Ele está falando deles, a fim de que recebêssemos. Nós recebemos aqui, irmãos, ô Filadélfia, nós recebemos a adoção filial. É isso que ele está falando. Aí fala assim, ele está falando lá com eles. Filadélfia, Está falando conosco. nós recebemos a adoção filial. Paulo está falando com Com e agora você está falando com a gente. E a gente está falando aqui, mostrando que eles entendiam a adoção filial, mas eles sabiam o porquê que eles estavam recebendo a adoção filial. Porque a adoção filial só pode vir daquele que é herdeiro de tudo. Não tem como você receber a adoção filial de quem não é herdeiro. Você vai receber a adoção filial de quem é herdeiro. E quem pode imputar a herança sobre os seus filhos, a não ser o próprio pai? Ah, Yalcha não é meu pai. É porque, é claro, você não é filho. Logo, não tem direito à herança. Né? Gratidão, papai. Aí fala assim. Aí fala assim, ó. Versículo 6. E porque sois filhos, olha aí. Enviou Ial forte e valente, aos nossos corações, o espírito do seu filho, que clama, Abba Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. Traduzindo, de modo que agora vocês não são mais um ser humano, e sim seres celestiais. Tá? Se és filhos, é também herdeiro, graças a Ial. E é de fato grato a Yalcha, grato a Ial. Né? Graças, irmã, é porque a gente tirou graças, porque tinha irmãos falando que graças é a deusa, graça. Aí a gente colocou grato no lugar, entendeu?
Mas é só para não... Só para não gastar tempo, ficar refutando. Não ficar refutando. Ficar refutando. Você Essa é só para evitar. Mas viram que maravilhoso? Maravilhoso, irmão. Então essa passagem aqui é passagem para vocês entenderem. Graças a... E aí é grato a Ial forte e valente, porque ele venceu no madeiro pelos seus filhos. Quando ele vence no madeiro, acontece uma coisa bem interessante lá no templo celestial. O que acontece no momento que Alcha morre no madeiro? Irmão Elbert, o véu é rasgado de alto a baixo, dando acesso aos outros acessarem uma herança maior do que eles tinham antes. Então as primícias que estão sendo resgatadas, estão sendo tiradas da terra, estão recebendo uma herança do que antes eles tinham. Ok? Mas é claro que os filhos de Adão, sardes vestes limpas, estão recebendo uma herança que nunca tinham antes, né? Isso que é maravilhoso. Gratidão, papai. Agora vamos voltar lá em Lucas. Vou aqui só dar essa passagemzinha aqui. Lucas 13. Gratidão, papai. É por isso que eu falo para os irmãos, fica em casa, não, à toa não. Você tem oportunidade, vem, né? É tão maravilhoso quando a gente está junto, né? Se esforcem mais. Vamos lá. Lucas 13, 18. Lucas 13, 18. Diz assim: dizia, portanto, aqui é semelhante o reino de Ial, e que há. E o que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou, lançou em sua horta, ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu abrigam os seus ramos. Nós fizemos esse estudo sexta-feira passada, ok? Aí a gente lembra de Ezequiel 17. Aí vem, versículo 22. E Alcha atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Ial-Shalã. E alguém lhes perguntou: mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Agora eu quero que os irmãos achem a passagem que ele fala assim, olha, que o reino, que um camelo passa pela é mais fácil o camelo pela agulha do que um rico entrar no reino. Acha essa passagem para mim. Lucas 18, 25. 18, 25. Vamos lá. Deixa aqui Lucas 13. Vamos lá em Lucas 18. 1821. Lucas 18, 25. Vamos pegar aqui o 24, tá? Diz assim. Todos encontraram? Lucas 18, 24. Diz assim: vendo-o assim, Ialcha lhe disse: como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Ial. Com efeito, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Ial. Os ouvintes disseram: mas então, quem poderá salvar-se? E Alcha respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Ial. Ele está falando assim, ó, o camelo vai passar pela agulha, pelo buraco da agulha, é isso que ele quis dizer. O que vocês pensam que é impossível, é possível para Ial. O camelo, que o homem monta em cima, que carrega, que serve vocês, vão passar pela agulha. Vocês estão entendendo? Sabe o que é agulha? Sabe? Sei. Mas aí é teologia, né? Agora. Aí isso é teologia. Mas eu usou as coisas naturais da época. Mas agora nós que somos celestiais, entendemos que o camelo é o servo.
que carrega os E a objetos. porta para entrar também. Porque Yahshua disse assim, olha, eu não, ele falou assim, ó, aquele que senta à mesa, quem que serve? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está com vestes, né, de servo? É assim que ele falou? Quem é o maior? Quem é o maior? Serve ou que está? Isso. Aí fala assim, o que está à mesa ou o que está servindo? O que está sentado à mesa é o maior. Não é isso que ele falou? O que está sentado à mesa, esse é o maior. No entanto, eu sirvo a vocês. Eu estou aqui. O maior é aquele que serve. Ele fala assim, no entanto, ele afirma eu, não afirma? Afirma. Ele afirma eu em Lucas, eu sirvo vocês, eu estou aqui servindo. Não é isso? Pega aí essa passagem, mano. Quer dizer, o maior tem que ser. O que está escrito? Ele serve. Pois, qual é o maior? Lucas 22 o quê? 22 e 27. Ah, Pois, qual é o maior? ah. O que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Viu? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Ele está falando assim, ó. Eu sou um rei e vim para a terra na condição de escravo, que é servo, e estou servindo a vocês. Me tornei camelo para servir vocês. Aí ele faz a expressão do camelo como aquele povo que vai entrar no reino, que tem que vir para essa terra, não na condição de reis, porque estavam lá em cima, mas na condição de servo, assim como ele estava como servo. E essa é a conversa celestial. A conversa humana é a portinha que havia lá, o camelo, o homem tinha que sair do camelo e tinha que o camelo abaixasse, tinha que passar as riquezas pelo fundo, pela agulha. A agulha é uma portinha pequenininha. Aí ele passava as riquezas pela agulha e depois o camelo abaixava e passava. Aí estava falando disso. Aí entrava no link fazendo assim, Mandébora. Então, essa passagem, quando fala das riquezas, você pode adquirir riquezas. Dá para você entrar no reino com as suas riquezas. Dá para você conquistar o reino sendo rico, sim. Porque ele estava querendo dizer que naquela época o camelo abaixava-se. Eu conheço essa história. Essa história também eu conheço. Conheço. Não é proibido você ter as coisas. Não é proibido. O negócio que a Asha falou assim, como é difícil Pode ficar pegando. o homem que tem muitas riquezas, porque em cima ele tinha contado a parábola do jovem. A parábola não. Não, o jovem, É o jovem mesmo. perguntou a ele. Mestre, o que é preciso para herdar o reino? Aí ele disse o quê? Poderoso, né? Ele falou o quê? Vai, vende tudo. Não, primeiramente ele falou assim, Nossa, ó. cumpra todas as Isso. leis, Ó, ele falou assim, ó, cumpra o quê? toda a lei, tudo. Todos os mandamentos. Aí ele falou assim, mas eu já faço isso. Desde criança. Desde a minha mocidade eu já faço isso. Aí Alcha disse o quê? Lhe falta uma coisa. Lhe falta uma coisa. Vende tudo que tem, entregue aos pobres. E vai adquirir uma riqueza no meu... Bem sério. No céu. No céu. Uma riqueza dos céus. Vai adquirir uma riqueza No céu. no céu. Vai adquirir uma riqueza no céu. Aí ele vendeu? Não. Ele se entristeceu. Aí Alcha disse, como é difícil Era dono de muito. um homem rico herdar o reino. É mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino. É mais fácil um escravo conquistar o reino do que o rico. Exatamente. Em outras palavras, ele falou assim, olha, Porque alguém os que meus é filhos, servido. meus filhos, vocês têm que ser como o camelo que servem esse povo aqui que eu estou explicando para eles. Servindo eles, para que vocês possam herdar algo muito maior. Mas saiba, o que é impossível para Ial, o que é possível para o homem, é possível para Ial. Vocês vão herdar o reino. Aí você lembra de Alcha falando assim, ó, a parábola, né? Dos servos ali, mandou o servo ir buscar o pessoal para a festa.
Aí o primeiro grupo tava o quê? Ah, eu casei. Ah, eu comprei junta de boi. Ah, eu comprei um terreno. Comprou uma junta de Aí boi, ele fala com a sim. primeira parte. Vai pra rua e busca quem? Os atropiados, os coxos e tal. Trouxe Esmirna. Isso. Aí voltou. Não, ainda tem mais lugar. Volta lá. Aí voltou. Agora obriga-os a entrar. Olha o camelo sendo obrigado a entrar no buraco da agulha. Porque é impossível ao olho natural um camelo ser socado no buraco de uma agulha, irmãos. Agora, obriga ele a entrar. Você vai fazer o camelo ficar fininho e ele vai entrar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a dimensão do entendimento da sabedoria? É o papai que fala com a gente. Porque assim como aquele jumentinho serviu o papai, assim o camelo está servindo aquele que está vindo com as riquezas. Mas não é o rico, jovem rico, que não deixou sua riqueza, não. Estou falando da riqueza celestial. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender essa dimensão que eu quero chegar. Entendemos agora. O primeiro grupo aí é os Ialdinhos, né? O primeiro grupo é Esmirna. Não, eu estou falando assim, o primeiro grupo que falou que desculpa, recusou. Ah, É os recusou. Os Ialdins preocupados com a riqueza deste mundo. Deste mundo. Pois é. Isso. Preocupado com as riquezas desse mundo. Né? Só essa dúvida que Lembre-se de uma coisa. Yalcha não veio se ocupar com os anjos. Ele veio se ocupar com a descendência de Abraão. Abraão. Ele não veio se preocupar com a descendência de Caim, não. Ele veio se ocupar com a descendência de Abraão. Por quê? Porque o papel do papai era buscar esses. O evangelho era para mostrar esses na época o caminho, mas deixando o caminho para os filhos que viriam no futuro, assim como ele veio. Né? Vocês estão entendendo? Foi do pai. Hã? O pai buscando os filhos. Obrigar é o pai buscando o Porque filho. já tá ali. São meus filhos. São meus filhos. E eu já não estão vou escolhidos. perder, não. Vou perder, não. Vou obrigar eles. Vai obrigar mesmo. Vocês estão entendendo? Isso que é maravilhoso, a dimensão da palavra, quando a gente começa a entender esses detalhes. Como se fosse um exército mesmo, né? Porque no exército não serve quem quer, às vezes. É quem é escolhido. Exatamente. Ele é regimentado. Ou seja, ele não adianta. É obrigado. Exatamente. Por isso que a gente presta conta, a nossa vida civil. A gente presta conta, irmã Liliamar, a nossa vida civil? Depois que a gente conhece. Não, então isso que eu estou te perguntando. A gente presta conta da nossa vida civil uma vez que foi arregimentado? Não. A gente presta conta para quem? Para aquele que nos arregimentou. E quem que arregimenta? O Micael, o comandante. Yalcha Micael. Yalcha Micael. Ele arregimentou. Arregimentou aqui na terra? Não, arregimentou lá em cima. Lá em cima. Entendeu? Foi regimentado lá em cima. Por pouco tempo o povo herdou a herança. Mas eles, nossos inimigos, pisotearam o templo. Nós somos regimentados lá em cima. E para quem que a gente vai prestar conta? É para esse mundo? Não. O mundo, irmãos, não queremos saber. Nem queremos saber. Não exploda. Quase. É tão tremendo isso que eu estou falando que quando estávamos começando a compreender essa questão de quem foi deixado, né? Quem ficou lá em cima e quem desceu, se teve a escolha, se não teve, a gente não tinha esse esclarecimento ainda, né? Então, depois daquela ministração, eu pensei assim, nossa, alguém escolheu descer? Alguém escolheu ficar? Eu pensei, né? Uhum. Será que eu escolhi vir? Será que... Não. Entendeu? Fiquei assim, porque não tinha esse esclarecimento. Sim. Então, eu pensando, meditando na palavra, no estudo, me veio uma resposta, que eu creio que foi nosso Pai, né? Que o Espírito que me respondeu. Falou assim para mim, no meu íntimo, né? Você faz parte do exército. Isso. Então, os irmãos falaram isso nesse sentido.
Nós fomos arregimentados, né? Nós somos arregimentados, lá em cima. Então nós não fazemos parte. Por isso Escolhemos? Que é obrigar. Escolhemos? Ah, você vai escolher. Não escolhi. Você foi arregimentado lá em Lá cima. em cima. Só que lá em cima foi feita uma Foi prova. escalado. Foi feita uma prova. Foi feita uma prova de fidelidade. E aqueles que eram Purial, para trás de Arão. Uhum. Aqueles que eram por Baal, para lá. Uma parte foi a favor de Nabuzardã. Uma outra parte ficou a favor de Micael. Os que foram a favor de Nabuzardã vêm atacar aqueles que são de Micael e Alcha. Em Salmos 18, não foi permitido que tocasse em nós. Com isso, papai e ao forte e valente nos conduziu para onde? Para a terra. Fomos livres da mão do inimigo, do laço do passarinheiro lá em cima. E viemos para a terra. A rede se rompeu lá em cima. Mas como tudo se repete, a rede vai se romper novamente. Porque fizeram um cerco contra nós. Eles estão ferindo a face do juiz de Israel. O reino está no meio deles, mas eles não compreendem tamanho segredo e entendimento. Não estão compreendendo. Com isso, o que está acontecendo? Nós estamos nessa terra cativos, presos. Mas a rede vai se romper. E nós vamos escapar. Escaparemos. Sem pressa. Exatamente. Sem pressa. Né? Gratidão, papai? Então vamos voltar aqui em Lucas 13. Isso tudo a gente lembrando dos estudos e voltando e vendo como que a gente vai encaixando os detalhes, né? Que o papai nos mostra que, nossa, é muito tremendo. Aí diz assim, ó, versículo 24. Lucas 13, 24. Agora você entende. Esforçai-vos. Esforçai-vos. Ó, o camelo aí, ó. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Tá vendo? Muitos procurarão entrar e não conseguirão. Muitos procurarão entrar. Por que muitos, irmãos Alino, procurarão entrar? Porque muitos. Tem muitos, Aldinho, né? Hã? São muitos. De Sardes, versos estudos são muitos. Isso. De Sardes são muitos. Os Ialdins, né? É. Que se dizem Ialdins e não são? Dizem São Aldins, muitos. São muitos. Né? Você vê aí os canais aí, E eles vão ficar desesperados. 5 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, né? 20 e tantas mil visualizações É, em 3 dias. é assim, né? Mas agora a gente está entendendo que o exército fiel de Gideão é o quê? Pouquíssimo. O exército fiel de Gideão é o quê? Pouquíssimo. Vocês estão entendendo, irmãos? Gratidão, papai. Agora, nós vamos aqui em Gênesis. Eu quero falar um pouquinho sobre esse que é nascido de mulher, né? Bem rapidamente. Gênesis 31. Nós vamos ler só um pedacinho aqui, tá? Página 74. Gênesis 31, versículo 3. Gênesis 31, versículo 3. Todos encontraram? Diz assim, Gênesis 31, versículo 3. Diz assim, ó. E ao disse a Jacó: volta à terra de teus pais, em tua pátria, e eu estarei contigo. Ok? Irmãos, quando a gente pega aqui, ali, ó, na era das igrejas,
A gente já viu ali as esposas, a gente viu ali as servas. As servas? Não. As concubinas. A gente viu elas ali? Tudo aquilo ali que nós entendemos no mapa é totalmente a representação da história de quem? De Jacó. Só que a história de Jacó ou a história de Israel? Israel. No primeiro momento de Jacó e depois Israel, ok? Agora, o nome dele foi mudado antes dele ter esposa ou depois que ele teve a esposa? As esposas. Depois. Foi depois que ele teve as esposas? Não, Foi foi depois antes. Ele estava fugindo da família. Quando ele estava voltando. Foi encontrar com o irmão dele. Foi depois, né? Ele deixou a esposa para orar, Ah, não foi? sim. Ah, Ele deixou a aí ele esposa foi para e foi orar. aonde? Aí ele foi no mato lá orar. Foi depois. Ele atravessou a família, né? Ele deixou a família para um lado e foi para um lugar. Isso. Longe, né? Aí nesse momento que ele lutou com o anjo, nesse momento que ele lutou ali com o anjo, Junto ao anjo. Ele já era casado, A representação aconteceu. cheio de mulher, cheio de filho. então presta atenção. A herança foi vista antes, mas depois ele teve que passar por um processo de provação, porque foi perseguido. Ele não foi perseguido? Né? E essa marca que eu ia falar agora, na coxa dele, mostrando lá Apocalipse 19, aquele que tem na coxa uma marca, que nós já vimos isso, escrito Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. É aquele ali que é o Rei dos Reis? Não. Não é ele. Mas ele é quem? Aquele representa o Rei dos Reis e o Mestre dos Mestres. Mas Yahusha, ali é Yahusha Micael. Ali a gente vê que ele já está com nome, com as vestes, com autoridade, inclusive com poder otorgado sobre o reino, que é Daniel 7. Que é Daniel 7. Poder otorgado sobre o reino. Lembra disso? Então tá bom. Então vamos lá. Aqui em Êxodo 23:20. Êxodo 23:20. 135. Aí a gente entende, né? De 2020 a 2023. De 2020 a 2023. Êxodo 23:20. E como no hebraico se lê da direita para a esquerda, 23. Né? Gratidão, papai. É todo o entendimento. 23:20. A gente fez esse estudo, né, irmãos? Falando inclusive os detalhes de cada um dos anos. 2022 e encaixou certinho. Aí a gente vê aqui, ó. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença, observa. Quando você fala assim, olha, observa, você lembra de qual era? Lembra de Sardes. Por que era de Sardes? Porque o anjo fala para ele Observa o que ele está observa o te que o anjo ensinando. diz, né? Mostrando que está falando daquele anjo que andou com marcha. Vou enviar o anjo na sua presença. Observa ele. Respeita a presença dele. Por que respeitar? Observa a sua voz. Observa, respeita a sua presença, observa a sua voz. E não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressões. Pois nele está o meu nome. Qual nome? Yahusha. Tremendo. Agora você entendeu a profecia que o próprio Yahusha fez para o filho dele? Micael carrega o nome dele. Já lá atrás foi feito uma promessa lá em cima. Isso é que eu estou falando pelo Espírito, ok? Lá em cima no céu, Yahusha falou assim:
você vai ser capacitado, treinado, porque o meu nome, Yalcha, vai ser seu. O aluno. Lá atrás, eu estou falando, irmãos, lá atrás, eu estou falando lá quando eles foram gerados, os primogênitos, os 10 filhos, eu estou falando lá atrás. Ok? Ele carrega o meu nome, porque lá atrás, lá nas partes celestiais, ele já dava ordem pelo pai dele. Engraçado, irmão Pedro. Engraçado assim, né? Meu pai, quando ele estava vivo, ele me pediu para fazer algumas coisas para ele. Ele falou assim, vai e fala no meu nome. Entende? É isso mesmo. Você vai lá e pode falar no meu nome, fala que você é minha filha. Isso. Você, entendeu? Porque ele vai te atender. Isso mesmo. Eu tinha que chegar falando assim, eu sou a filha do Caetano. É isso mesmo. Ah, pode entrar e tal. É isso mesmo. E no interior tinha esses costumes, né? Mas antigamente tinha muito esses costumes. Você falava o nome do seu pai para... Então pega lá, tem crédito lá. Isso. O nome me conhece. O meu nome você vai resolver isso lá. Só falar meu nome. Isso. É interessante, né? É muito. Por quê, irmãos? Presta atenção. Presta atenção. Porque lá em cima, isso foi condicionado ao filho. Olha, vai lá e fala com seus irmãos. E eu estou mandando você falar por mim. E ordena a eles que faz isso, que vai fazer isso, que vai na terra procurar isso. Vocês estão entendendo a dimensão do que era a família lá em cima? Inclusive a criança brincava com o Leviatã e não acontecia nada, com a serpente. Por isso que no milênio vai voltar a criança brincando com o Leviatã e não vai acontecer nada, porque é uma repetição das coisas terrenas antes? Não, das coisas celestiais. Está entendendo? Então, isso é para a gente ver que ele vai um anjo à sua frente, porque o meu nome está nele. Agora a gente está entendendo por que ele recebeu o nome de Yalcha. Ok? No milênio então vai ter isso, né? Criança brincando. Vai. Milênio. Lá, né? Vai. Aqueles que crianças brincavam, depois viravam malvado. Vai acontecer aqui na Terra. Vai se repetir. Vai se repetir. Na representação. Vai brincar com a víbora. Mas vai brincar com a víbora e não vai acontecer nada. Mas vai chegar uma hora que aqueles ali que são da linhagem da serpente vai querer vir de novo, né? Se aparecer. Exatamente, irmão Elvis. Aí nós vamos lá na carta de Sardes. Vamos lá rapidamente. Porque esse aqui é nascido de mulher, não se esqueçam disso. Esse aqui é nascido de mulher. Capítulo 3. Abre o capítulo 3 e vai em Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11, 2. 11, 1. 1272. Mas deixa Apocalipse aberto. Diz assim: um ramo sairá do tronco de Jessé. Nós já fizemos esse estudo. Quem é esse ramo? Irmão Isalino. Micael. Um rebento brotará de suas raízes. Quem é o rebento? Os filhos. Não. Lê de novo. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Quem é o ramo? O ramo é... Fala não. Não sopra não. O ramo é... O ramo sairá do tronco de Jessé. Não, eu estou tentando lembrar. O ramo sairá do tronco de Jessé. O ramo é Yalcha. Não. Primeiro você falou certo, irmão.
Yausha Micael. Não, Micael. Isso. Acabei de falar aqui, ó. Lembre-se, nasceu de mulher. Para os irmãos lembrar da ministração que já foi feita. Nasceu de mulher. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Quem? Micael. Por quê? Saiu do tronco de Jessé. Ele é da linhagem direta de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Das raízes disso tudo, tá? É alguém ainda além disso. Quem é esse? O rebento de Davi, ele venceu. Ele é digno de abrir o livro. O leão da tribo de Judá. Quem é esse? Quem é esse, irmão? Nossa, irmão! Irmão, Yausha, Ial forte e valente. O rebento brotará de suas raízes. Lembra? Lembra lá, olha. Quem é digno de abrir o livro? Ninguém no céu, nem na terra, nem sobre a terra foi visto digno de abrir o livro. E eu chorava muito. Então veio aquele ancião e me consolou. Não chores. Porque o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu. Viu? A gente precisa voltar para os irmãos compreender. Vamos lá. Vamos lá de novo. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Ial. Marca aí, ó. O espírito de... O rebento é Ial. O rebento é Yausha, que se tornou Ial filho. Aí fala, o espírito de sabedoria. Marca aí, sabedoria. Se não está marcado, marca aí. O espírito de o quê? Inteligência, você muda entendimento. O espírito de conselho. De fortaleza. O espírito de conhecimento. O espírito de temor. No temor de Ial estará a sua no temor de Ial estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo o quê? Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Por que ele não dará sentença por ouvir dizer, irmã Júlia? Tem que ver. Ele tem que ver. Mesmo eles tendo 7 espíritos de Ial, na condição celestial, sabendo que tem aquilo ali de errado, ele não vai julgar. Ele tem que vir pessoalmente, como testemunhas oculares ao lado, ver a situação. Ver que de fato é isso. Não porque existe uma desconfiança, mas pelo fato de que não há questionamento nem de ninguém da terra, nem de ninguém do céu. Tanto seres terrenos como seres celestiais são testemunhas que ele viu do céu e ele viu na terra. As duas condições. Por isso ele está julgando tanto seres celestiais como seres terrenos. Uma vez abalarei não só o céu, não só, mas também o céu. Viu? Então, as duas condições. Por quê? Os dois momentos. Ele vê e julga. Ele não ouve. Ouvi dizer. Chegou lá no ouvido celestial lá, que Sodoma e Gomorra, o pecado se acumulou até o pescoço. E aí? Ele já julgou a sentença? Não. E já julgou? Ele enviou quem? As testemunhas. Então tá. Então a gente está entendendo. Que está imitando o pai dele em tudo. Em tudo. Vocês estão vendo que ele tem aqui os 7 espíritos de Ial? Um deles é o espírito de... Um desses 7 espíritos, um deles é o espírito de sabedoria. Ial. É o principal. A haste principal do candelabro. Por que ele... principal é o espírito de Ial, irmã Débora? Agora tem que...
Agora tem que ir lá no fundo. Porque é o espírito de algo que alimenta todas as outras áreas. Pronto. É o espírito de algo que alimenta todas as outras hastes. Por isso que eu falei lá no fundo. Tem que voltar lá no ensinamento lá atrás. Se não for pelo espírito de algo, as outras hastes não são alimentadas. A haste de quê? De sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Tipo energia, né? Tipo energia, exatamente. Os ramos ali conectados, é conectado numa só, que é qual? O espírito de Ial. Agora a gente entende. É Espírito Santo? Não. Santo, né? Não é Espírito Santo. Você fala santo, mas que ele é santo, é, ué. Não, irmã. A irmã Ele entendeu. É santo, não, ele é de Ial, ué. A irmã entendeu o nome. Não, tô falando santo, ele é, né? Santo, irmã. Santo, Redundante, os santos do Altíssimo são os de Laodiceia. Não falo, Espírito Santo, a gente não Sim, fala. Mas Porque aprendeu a falar assim. Aprendeu a falar assim não, irmão. É porque eles falam isso como uma terceira pessoa da Trindade. Construíram uma pessoa, né? Eles construíram ali falando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Vocês estão entendendo? Criaram isso. Criaram um ídolo. Tem pessoas, inclusive, só oram para inclusive diz assim, eles dizem adorar, irmãos, eles dizem adorar o Espírito Santo. Ok? Só que não. Agora, a gente entende. Sobre ele repousará o espírito de Ial. Olha. Agora a gente vai lá em Sardes. Apocalipse capítulo 3. Foi enviado o anjo à frente de Moacha. Respeita a presença dele, porque nele está meu nome. Muito interessante, né? Capítulo 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem e as 7 estrelas. As 7 estrelas são o quê? Irmã Liriamar. 7 eras? As 7 estrelas são as 7 eras? Eu quero saber. Gente! Mano! Irmã, esqueceu de Apocalipse 1? Tenho na mão as 7 estrelas. Ando no meio dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são quem? Os anjos. E o candelabro é quem? As igrejas. Então tá. Então esse que está falando na era de Sardes, está falando para essa era. Observa, está remetendo àquele que estava lá atrás. Mas você está vendo que aquele que estava lá atrás, que eles tinham que observar, tinha o nome de Yahshua, e por isso também carregava o espírito que estava em Yahshua, estava sobre ele, e por conta disso ele podia conduzir aquele povo no deserto. Viu isso? Como que a palavra está mostrando? Aqui na frente, na era das 7 igrejas, ele pode conduzir porque o espírito de Yahweh está nele. Mostrando que não é uma terceira pessoa ali, entre aspas, né, da Trindade. Não, está falando assim, olha, o anjo, ele carrega o espírito de Yahweh e é uma pessoa específica que sai do céu e vem para a terra, para conduzir o povo no tempo do fim. No tempo do fim, levantar-se-á quem? Micael. Entendeu? Que se conserva no meio dos filhos do seu povo. E será um tempo de muita angústia. Mas desse tempo, o teu povo o quê? Escapará. Lembra disso? Agora sim. Eu falo com os irmãos. Se ele tem os 7 espíritos de Ial, como profetizado aqui na era de Sardes, assim fala aquele que tem os 7 espíritos de Ial. Ele já tinha os 7 espíritos de Ial. E aonde não? O porquê. Agora eu quero saber quem vai responder. O porquê o anjo
o anjo não, Yalcha, que é Micael aqui, declara para o anjo de Sardes: assim fala aquele que tem os 7 espíritos de Ial, sendo que em Apocalipse nós já vimos que ele vai, Apocalipse não, em Daniel, né? Ele vai ser confirmado o poder sobre o reino. Mas ali não está falando dos 7 espíritos de Ial. Mas eu quero falar assim, o porquê que antes de chegar o período do fim, ele já tinha ali os 7 espíritos de Ial nele. E quando Ial subiu, deu essa autoridade para ele. Não. Ele foi para a luz da sessão. Não, mas ele tem mais. Não. Não. Ele recebeu o manto. Quando Elias subiu para a luz inacessível, ele falou o quê? Antes dele subir, Eliseu falou o quê com Elias? Hã? Pede-me o que você quer. E o que ele disse? Porção dobrada do teu espírito? Porção, eu quero a porção dobrada do seu espírito. Ele está falando, eu quero a porção da primogenitura do seu espírito. Ele recebeu? Sim, porque estava com o manto de Elias. Simples assim. Né? Ou seja, quando ele voltar e derrubar os inimigos, que não vai precisar de muita coisa, né? Mas ele tem que ter uma coisa que permite ele vencer os inimigos. Agora eu quero saber se o irmão Elbert vai responder. Tem uma coisa que quando Micael com seu exército sobe, e quando eles estão ali de frente com esses querubins, essa corja, eles conseguem derrubar o querubim para baixo, mas ele não tem os 7 espíritos de alma ali. Por quê? Ele consegue derrubar. Amador de alma. Não. Amador não? Armadura de alma ele tem. Inclusive todos têm. Mas não é essa. Tá certo, não está errado. Mas não é essa a resposta, não. Armadura de alma é o complemento, né? Hã? Pode? Não. A autoridade ele já tem. Só de subir com o exército ele já tem autoridade. Não. A força dele é de alto. Tá quase lá. Irmã Liriamar? Vou falar igual o irmão. Não vou repetir nada, não. Tô brincando. Ó, presta atenção. Presta atenção, irmãos. É simples. Eu sei que às vezes é difícil. Ó. Hã? Nossa, irmão. Quase que você pensei que você ia falar a resposta certa. Porque quem tá com Ial é um detalhe. Vai ter um detalhezinho a mais aí. Claro que tem que estar fiel. Ela quase falou certinho, irmãos. Não. Eu acabei de falar qual que é a haste principal que alimenta os candelabros. Ah, irmãos. Então o que precisa para ele vencer os inimigos? O espírito de Ial. O que Micael está hoje aqui na terra? Com o espírito de Ial, que as denominações pensam que é quem? Espírito Santo. É simples, irmãos. Mas é difícil para os filhos de Adão entender. Porque o espírito de Ial que está nele, presta atenção, Davi vestiu a armadura que não é de Saul. Foi com a armadura de Ial. Mas quando ele chegou diante do inimigo, ele fala como? Para Golias: você vem a mim com o quê? Com espada, escudo, lança, com toda a armadura aí. E eu vou contra ti no nome de Ial. E quem que está carregando o nome de Ial? Que o anjo que foi enviado lá com Moisés? Davi era. Mas quem que estava lá atrás carregando o nome de Ial, o anjo que foi após Moisés? Micael. Mas já estava carregando o nome. Ele já estava carregando o nome sobre ele.
Quando ele falava, era na autoridade do pai dele, sempre foi assim. Ele falava. Ele falava na autoridade do pai dele. Então lá atrás, no anjo que foi após Moisés, Yahweh falou assim, olha, o anjo vai após você, respeita ele, porque o meu nome está nele. Quando Davi vai até Golias, ele fala o quê? Eu vou contra ti no nome de Yahweh. Quando chegarmos lá em cima, iremos contra aqueles no nome de Yahweh, porque o Espírito de Yahweh está nele. Mesmo ele descendo lá da luz, lá do céu para a terra, para entrar na condição menor do que os anjos, e como seus sacerdotes também entrar na condição menor do que os anjos, ele, com eles, tem o Espírito de Yahweh infundido neles. Não é o Espírito de Yahweh, 7 Espíritos, a plenitude do Espírito, mas uma haste do candelabro, que é a principal para ele conseguir conduzir as eras da igreja. O intérprete só consegue conduzir se tiver com o Espírito de Yahweh. Ficou claro? Para a gente entender que não é, porque é a trombeta de Yahweh, porque não é o Espírito Santo, que o Espírito Santo, né, tá agindo aqui no nosso meio, ele flui. Não, era o anjo que estava ministrando ali junto com os apóstolos. Quando desceu aquela língua de fogo, quem que era ali naquela língua de fogo? Irmã Edna, quando aconteceu o Pentecoste, desceu fogo ali do céu. Aquele fogo era o quê? Presença de alma. É? E quem que era aquele fogo? Ele não é fogo. Hã? Presença de Yahweh é o que a gente fala nas denominações, que é presença de Zeus. Não, mas Mas não é isso não, porque senão coloca como um espírito que está agindo, mas não é um espírito. Mas não desce como fogo, ele é fogo. Não, isso aí, mano, vai na denominação cantar, daqui a pouquinho tá lembrando da música. Não, irmão, ele apresenta um fogo. Não, ele que apresenta no fogo? Na taça de Moisés não foi? Quem foi que apresentou no fogo? Quem foi que apresentou ali? Não apresentou ninguém, só o fogo. E quem era aquele fogo? Eu creio que é Ial, né? Não, irmã. É o anjo. Lá em Êxodo fala. O anjo se apresentou através da sarça. Ali não fala que Ial se apresentou através da sarça, não. Lê lá. É o anjo de Ial. É o anjo de Ial. Era Ialcha? Era Micael. Quem que é o anjo ministro? Micael. Hebreus. Falei dos seus ministros, falei dos seus anjos, ventos. Dos seus ministros, labaredas de fogo. Então, quem desce como fogo é os ministros, labaredas de fogo. Está entendendo, irmãos? Então, por isso que eles ministram as línguas. Ó. Por isso são os intérpretes, irmãos. Os intérpretes. Entendeu? O irmão também está voltando a dominação. O espírito de Yahweh, irmãos, repartido na congregação, permite nós entendermos a ministração das palavras. É necessário que os anjos estejam juntos com os ministros que são labaredas de fogo, porque o fogo sozinho ele não se espalha, precisa de vento. Você põe um fogo ali, aí não, vai ficar ali. Agora, põe para ventar, rapidinho, lastra tudo. As condições da natureza expressam as condições celestiais, irmãos. Eu vi que Micael, ele tem um espírito de alma. Ele tem o espírito de alma. E tem aquela passagem que fala, aquele que tem o espírito da vida. Isso. Então, assim, cada um. Aquele que ressuscitou, Yahshua Mashiach, também ressuscitará os vossos corpos mortais. Na Ela de Esmina está falando. Aí seria Micael e Yahshua. Você vê que... Só que na condição de estar com o espírito de Yahweh, está como Micael. Na condição de estar como Yahshua, está como 7 espíritos de Yahweh, conforme ele mesmo fala na carta de Sardes. Ele transpôs a trombeta de Yahweh. Aí o outro, você tem que obedecer, seguir Micael e Yahweh, e assim vai. Exatamente. Agora você pega. Tem que seguir Micael. Tem que seguir Micael. Agora você pega.
Sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahshua Mashiach. Irmão, vocês estão dormindo? Não, é que ela falou. Sede meus imitadores, já puxar o Paulo. Como eu sou de Yahshua Mashiach. Por que que ele está falando ser imitador igual eu sou de Yahshua Mashiach? É um mestre, né? Porque ele é um mestre. Entendeu? E é ele que estava conduzindo as igrejas. Lembra quando Pedro? Tem um anjo de Pedro. Lembra do anjo de Pedro? Tem um anjo de Pedro. Pedro estava na prisão. Aí ele estava reunido, ele estava ali na casa. Aí bateram na porta. A serva foi lá ver quem era. Chegando lá, a batida, nossa, a batida é parecida com a batida de Pedro. Mas chegou lá, era Pedro? Hã? Era Pedro ou não? Era, irmão. Se é a batida igual a de Pedro. Ó, chegou lá, bateu na porta. Chegou lá, bateu na porta. Uai, essa batida tá igual a batida de Pedro. Ali era Pedro? É ele. Se tá igual a batida de Pedro, era quem? Onde que falou? Eu falei, Cafas. Aí eu falei, Cafas. Olha, Pedro. Deu nó aí, né? Aqui, agora presta atenção. Aí eles falaram assim. Não, não é Pedro não, você tá louca, mulher? Ele tá preso. Pedro está o quê? Preso. Então não pode ser ele não. Deve ser o anjo dele. Ó. Era o Espírito Santo, tava ali? Ah, o Espírito Santo tá batendo na porta. Entendeu? A única passagem que fala de Espírito Santo, mostrando ali, que é o Evangelho Anátema de Mateus 24 e 16, se não me engano, que é o último capítulo e o último versículo, acrescentado pelo Papa João alguma coisa. Ele diz o quê? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e não sei o quê. Aí, sejam batizados. Aí, batizem em nome do quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Isso é Mateus 24. O último capítulo lá vocês vão ver. Acho que é 24 mesmo. 24 não, 28. Mateus até 28. É, 28. 28 é o finalzinho dele. Você está entendendo? Então, agora a gente entendeu que esse nascido de mulher, ele tem o espírito ideal nele, que não acompanhou ele, que não abandonou ele quando ele nasceu. Por que não abandonou ele quando ele nasceu, irmã Iraci? Por que o espírito ideal não abandonou ele quando ele nasceu? Ele quem? Micael. Quando Micael nasceu, o espírito ideal não abandonou ele. É uma pergunta de se pensar. Por que o espírito não abandonou ele quando ele nasceu? Fiel e verdadeiro. Não. Eu quero que a irmã responda. Não consegue, não, irmã? Irmã Liramar. Porque desde quando ele estava no ventre, os olhos dele já viam ele como embrião. Acompanhava ele desde esse momento. Desde ventre, já conhecia ele. Seu espírito, né? O cabelo da cabeça dele já estava contado. Ele já sabia dele antes dele nascer, já estava observando ele. Porque o espírito ideal está nele. Mas foi colocado quando ele nasceu? Não, desde quando ele estava. Veio lá das regiões celestiais. Entendeu, irmãos? Só que o... pode falar. Então, foi quando ele foi embrião. Desde quando ele começou, você tem... Quem foi embrião? Então, O que tem? então, o espírito dele já estava nele desde quando fecundou ele. Antes disso, irmão. Desceu. Antes dele vir, ele já lá tinha o espírito ideal nele. Vou explicar aos irmãos para que todos fiquem esclarecidos. Presta atenção. Antes dele receber o nome de Yahshua, o anjo que foi enviado à frente de Moisés tinha que ter o nome de Yahshua nele. Ali é a representação do espírito já nele. É a plenitude do espírito? Não. É o espírito nele para ele conseguir conduzir. Ele já estava treinando.
Quando ele aparece para Josué, ele fala: eu venho na responsabilidade de comandante. Ele era o comandante? Não, ele era o quê? Regente ali do rei perante Josué. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Aí estava lá como comandante, na responsabilidade. Lembra disso, irmão? Quando a gente pega que o papai foi para a luz inacessível, é a representação de Elias e Eliseu. Ele recebe ali o manto. Quando ele recebe o manto, aí sim ele recebe a autoridade daquele manto que tem o espírito completo nele. Aí, na carta de Sardes, ele fala: aquele que tem os 7 espíritos de algo que está falando com você, anjo. Por quê? Está falando dele mesmo. Mas antes ele tinha quem? Só o espírito de algo, porque o pai dele estava junto com ele. Quando o pai dele sobe, ele pega o manto. Quando ele desce, ele continua com a essência anterior. Qual que é a essência anterior? O espírito do pai dele nele. Por isso que, por que é o espírito do pai dele nele? Porque quando agora Ial fala com seu filho, para nós ele fala: vocês agora, eu coloquei no coração de vocês o espírito do meu filho, que vocês podem agora clamar o quê? Abba Pai. Por quê? Lá ele colocou o espírito dele no filho dele. Agora, ele, o filho, pode colocar o espírito do filho, ele mesmo, em vocês. Por isso o espírito daquele que ressuscitou Yahshua Mashiach ressuscitará vossos corpos mortais. É o espírito de quem? É o espírito de Yahshua, Micael, ou é o espírito de Yal, forte e valente? Que vai ressuscitar? É o espírito de Yal, forte e valente. Ah, eu falei baixinho. O espírito de Yal, forte e valente, está nele. O anjo faz a missão, mas o espírito que está nele é de Yal. Então, aquele que ressuscitou Yahshua Mashiach, o espírito, é o espírito que fala? Como é que está lá mesmo? Vamos pegar aqui Romanos. O teu trono é de alma. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 1978. Romanos 8, o que, mano? 1978. Aqui, ó. Romanos 8, 14. Todos encontrou? Diz assim, ó: todos que são conduzidos pelo Espírito de Al são filhos de Al. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Yal e co-herdeiros de Yahshua, pois sofremos com ele e também com ele seremos glorificados. Mas nessa passagem aqui não. É antes, é 10. É o 11? É o Eu tô vendo 10. aqui, ó. E seu espírito. Ah, tá. Versículo 11. 10, não deu, né? 10? Pelo 10. É 10. Então vamos lá no 10. Se, porém, o Mashiach está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o espírito é vida pela justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu espírito que habita em vós. Ele está falando que é o espírito de Micael que está ressuscitando alguém?
Não, É o espírito de Yal em Micael. Micael é enviado. Micael é enviado aqui, mas na condição de Yalcha. À sua direita, longos dias. A vida está na direita, sempre Yalcha. E à sua esquerda, riqueza e honra. Então, a direita é Yalcha. a esquerda era. Essa direita, o espírito dessa direita que está ressuscitando. Ok? Porque é o espírito de Yal neles. Não, ele fala Yal, mas Yal. É. Quando fala espírito, tem que falar espírito de Yal. Espírito de Yal neles. Yal soberano Pai. Yal soberano Pai. Tá neles para que eles, um é vida e o outro é riqueza e honra. Não, porque você está falando ressuscitou os meninos. Ressuscitou os meninos é o espírito de Yal. Mas quem que está ali fazendo? É aquele que ressuscitou o papai. Quem ressuscitou o papai? Micael. Mas estava em qual condição? Yalcha, naquele momento. Ok? O bonito finalzinho também aqui, né, irmão? Verso 13. Mas se pelo Espírito fizeres morrer as obras do corpo, vivereis. Olha que bonito. É bonito, né, irmã? Tem que morrer as obras do corpo, tá vendo? É verdade. É ser repreensível, né? É a parte de ser repreensível. Tanto corpo, alma e espírito. Você entendeu, irmãos? O espírito que está em Micael, naquela condição de ressuscitar o papai, ele estava como Yalcha, mas era Yal nele, fazendo dar vida ao corpo do papai novamente. Aquele que vai ressuscitar os da era de Esmina, que é a superior ressurreição, é quem? É Yal forte e valente, porque é o espírito que estava em Yalcha, que ressuscitou, Yalcha Micael, que ressuscitou Yalcha Mashiach quando estava morto. É o espírito, não confunda, irmãos. Espírito de Yal. Entendeu? Porque senão pensa assim, a Micael foi lá e ressuscitou o papai Yalcha. Aí, e agora, aqui Micael? Quem vai ressuscitar Esmina? Sendo que Micael está na terra. Micael vai levantar a mão, vai sair da terra e vai invocar Yal. O que vai fazer? Nós, irmãos, me ajudem. Micael, irmãos, ele está com o espírito de Yal. Agora a gente está vendo aqui, presta atenção nisso, irmãos. Porque os irmãos estão fazendo uma confusão nisso aí. Eu não estou, não. Eles estão fazendo confusão. Não está porque não sei se quer essa mensagem. Agora presta atenção. Presta atenção, eu vou explicar de novo para não ter mais dúvida. A irmã Liramar está lá ainda pensando. Está lá. Enquanto não sentar, eu não vou. Quer todo mundo sentado. Pergunta de um a um, irmão, ver se vocês estão sabendo. Não, perguntar, não. Todo mundo ouvir. Presta atenção. Presta atenção, irmãos. Eu não vou falar de novo mais não. Presta atenção. O espírito de Yal está em Yalcha Mashiach e está em Micael. Por isso, ambos são as duas faces de Yal, direita e esquerda. Em Salmos 134, 19, não é isso? Ou 16, está escrito o quê? 134 Salmos? Opa, falar em texto, você falar, o texto guarda mesmo. Esse é Salmo 134. Só tem 3 versículos. Não. Fala, É, direito a longos dias. Provérbios 3,16. É só lembrar do livro Anátema de João. Provérbios 3,16. Provérbios 3,16, isso. Só lembrar do Evangelho Anátema de João. João 3,16. Provérbios 3,16. Seu direito o quê? E do outro lado? Riqueza e honra. Quando ele fala a carta da era de Sardes, ele fala o quê? Aquele que fala com vocês, com você, anjo.
é aquele que tem os 7 espíritos de Yahweh. Quando ele fala com a era de Laodiceia, é quem? É Yahusha. Mas ele fala como? Testemunho fiel e verdadeiro. Que é testemunho fiel e verdadeiro. Não é isso? Mas é testemunho fiel e verdadeiro, mas ele fala com eles assim, ó. Vocês pensam que são ricos. Vem, compre de mim ouro. Aí, ó. Tá vendo que ele é o 6º e é o 7º ao mesmo tempo? Viu? Que na era de Sardes ele fala, tem os 7 espíritos de Yahweh. Quem tem os 7 espíritos de Yahweh é Yahusha. Ok? Por causa da vida. Ele tem por causa de Alcha também, né? Lendo assim fala, o assim ser, a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, ele fez testemunha. Sim. Literal. Literal, exatamente. Se fala da posteridade, né? Isso. Eu sou testemunha de tudo isso aí. Isso. Né? Mas quando eu falo assim, fala direito, a esquerda, faça a esquerda, Micael, não é? Faça esquerda, Micael. E a direita? Yahusha. Quando quem vai ressuscitar, superior à ressurreição, É Yahusha. Yahusha, que agora é Yahweh forte, valendo. Exatamente. O irmão fez certinho o link na condição de que a direita é quem? Longos dias. Yahusha, que se tornou Yahweh forte e valente. E quem que está na direita aqui das esposas? Esmirna. Sendo esse ressuscitado por aquele que é da mão direita. Mas, e quem agora é esse que da mão direita que está... Aonde que ele está agora? Na luz inacessível. Mas a mão direita vai ficar vazia agora? Não, tem alguém ali agora. Quem que é esse alguém ali agora? É o 6º ou o 7º? 7º. Isso, é o 7º. Quem que é o 7º? Yahusha. E quem que é o 6º? Micael. Mas a essência deles agora se fundiram. É um só. Quer ver? Na era de Sardes, ele fala, quem está falando com vocês é aquele que tem os 7 espíritos de Yahweh. Quem tem os 7 espíritos de Yahweh? Yahusha. Aí ele fala com Laodiceia, vocês se pensam que vocês são ricos. Compra de mim ouro para que te enriqueças. Olha a riqueza aí. Ao lado esquerdo falando. Riqueza e honra. Mas é o mesmo que está falando para Sardes. Está mostrando que nas cartas ele está declarando, eu sou o 6º, eu sou o 7º, eu sou o primeiro e o último. É um rosto só. Com 2 faces. É isso que a palavra está falando. Então aquele que vai ressuscitar aquele que vai ressuscitar Esmirna é quem? Forte e valente. É o espírito dele que vai ressuscitar, porque Micael está na condição de anjo. Não, na condição de ancião, anjo da igreja. Não posso falar só anjo, eu tenho que falar ancião, anjo da igreja, ok? Ancião, anjo da igreja. Por que ele está como ancião, anjo da igreja? Ele é o pai de família, ok? E agora vamos ver se o irmão lembra dos grupos, né? Qual a necessidade dele vir como ancião? Nossa, não acredito. Para ele ser provado, porque ele é o dono de casa. Que mais? Pai de família, mas tem mais. Para entrar no molde da igreja, que tem que ser ancião e servo. E lembrando que ele tem que construir o quê? A sua casa sobre 7 colunas. Provérbios 9:1. Ok? Gratidão, papai. Porque os irmãos ficam assim, nossa, mas o irmão falou assim, que o espírito daquele que ressuscitou Yahshua Mashiach, que vai ressuscitar os nossos corpos mortais. Então, é Micael que está ressuscitando? Não, irmão. É o espírito de Yahweh que está neles, que ressuscita. Mas na era de Esmirna, no tempo do período da ascensão, quando aqueles que estão mortos na terra,
É o espírito de Ial que vai ser soprado sobre eles. Ressurreição superior. E por isso é superior ressurreição. É isso que eu ia falar. É só lembrar. Nem É vai superior ler, ressurreição. porque Quem está no esse superior lugar? E quem está no superior lugar, né? Quem está no superior lugar. E ao forte valente. E ao forte valente. Claríssimo agora? Superior Uma alma cristalina. Ótimo. Só que esse que nós falamos, ele nasceu de mulher. Se esse que nasceu de mulher, o papai e ao forte valente que vem na condição de Alcha nasceu como? Ele veio como, melhor dizendo? Ele foi gerado pelo Espírito. Não, é só lembrar, irmão. Ele foi... Como que foi colocado ali no ventre da Maria? Foi um embrião. Mas por que foi colocado ali um embrião? Não, pera aí, fala um só. Fala só um. Para ele ter mãos limpas, para ele não... Não, mas embolou tudo, irmão. Fala, irmã Júlia. Irmã Júlia. Para não ter o gene da serpente. Por quê? É da linhagem de Noé. Né? Então tem ali, eles se casaram, se mostraram. Então ele tem que ser puro, tanto do céu e como da terra. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero saber quem vai responder também. Por que que ele tem que ser puro, celestial também? Ele quem? Ué, gente, o que foi colocado no ventre da barriga da Maria? Por que o embrião tem que vir lá das partes celestiais, direto de Ial? Por quê? Porque ele é o filho unigênito de Deus. Sim, mas tem mais coisa. Ele já foi gerado. Eu vou fazer a primeira pergunta. Vou fazer outra pergunta, para os irmãos entenderem a primeira. Presta atenção. Por que ele morre no madeira? Para salvar a humanidade. Para resgatar quem? Os filhos de Abraão. A descendência de Abraão. Abraão. Mas isso na condição de carne. Para salvar os seres da carne. Purificando e santificando e salvando através do seu sangue os seres da carne. Por isso que quando o anjo fala assim, ó, presta atenção. Presta atenção. Por isso quando o anjo fala assim, ó, e esses aí, ó, Hannah, quem são? De onde vieram? Aí ele fala, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Precisou morrer o cordeiro para resgatar seres terrenos. Sangue. Agora eu pergunto novamente. Por que tem que vir um embrião celestial introduzido no ventre de Maria ali agora? Por que tem que vir? Para resgatar os seres celestes. Como é que um ser terreno vai justificar um ser celestial? Mas um ser celestial justifica um ser terreno. Então o embrião tem que vir como um ser celestial. Não é que ele vem como um ser celestial. Ele vem como um embrião de carne. Mas ele não vem de uma relação sexual entre homem e mulher. Ele vem de quê? De Ial. Ok? E o próprio Yahshua deu historicidade disso. Muito claro. Da mesma forma que Ial, ele vai ressuscitar os mortos na era de Esmirna, né? Ele também agiu dessa forma com Ial, com seu filho Yahshua, né? Para nos resgatar. Repete, eu não entendi. Da mesma forma que Ial vai ressuscitar os mortos, a ressurreição superior, a primeira ressurreição. E ao forte valente. Resgatar, né, dessa forma, ele também fez da mesma forma conosco, seres celestiais, através de Ial, que nós somos tirados. daqui. Mas é através de Ial? Ial. Ou é através
Do espírito de Al que está. Lembra, o espírito de Al que está em Al forte e valente se tornou Al forte e valente, a essência dele, pura, ressuscita aqueles corpos mortais. É Al forte e valente que está agindo. Mas quem está tirando da terra é também o espírito de Al. Mas quem é que é o espírito de Al que está falando? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem o espírito de Al, Micael, que desde tempos antigos tem o espírito de Al. E ele pode falar, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque a pessoa de Micael é como se fosse o espírito de Al falando, porque ele é a face esquerda de Al. Ok, irmãos? E Al usa as duas faces, uma boca só. Tá? Mas o espírito de Al é sempre agindo, tanto em um como no outro. É sempre assim. Só que o mais tremendo é, no final das contas, a autoridade que é entregue totalmente. E Alcha, que se tornou Al forte e valente, ele se tornou Al forte e valente. E Micael, que era Micael, se tornou Alcha. Ok? Gratidão. Abre aí, irmã Débora. Lê aí Salmo 110, 1. Lê na sua Bíblia aí, Salmo 110, 1. Eu vou fazer uma pergunta difícil, mas é em cima... 110, 1. O que diz? Sim, disse ao meu mestre. Presta atenção, irmãos. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como os cabelos de teus pés. Tá. Disse ao meu Mestre. Assenta-te aonde? À minha direita. Até o quê? Que eu ponho teus inimigos como os cabelos de teus pés. Vamos entender agora, então, como que o papai Alcha afirmou que ele não veio de uma concepção sexual. O papai Alcha afirmou isso. E ele afirmou através desses salmos. Ele afirmou isso através desses salmos. E a gente lê ele tanto, mas a sabedoria do papai que é superior à nossa. Não tem jeito, não. Você tá conseguindo ver isso aí, irmã? Nesse primeiro versículo? Nesse versículo, falar assim, ó, disse ao meu mestre, assenta a minha direita, até que eu coloque seus inimigos debaixo dos seus pés. Não. Você consegue ver isso? Nesse versículo, não. Mas todos os inimigos são, mas não tem nada disso, não. Porque como que o papai Alcha poderia afirmar nesse versículo que ele não nasceu de uma concepção sexual? Sei. Não. É porque ele Está na luz inacessível, convidado, né? Não. Vamos ver o que o papai Alcha disse. Lucas, o próprio papai falou sobre isso. O papai é maravilhoso. Lucas 20. E é Lucas 20. Lucas 20. Lucas 20. Lucas 20. Todos encontraram Lucas 20? Sim. Lucas 20. Monsalino. Entrou? Ó, vamos pegar aqui só o início de um contexto, tá? Lucas 20, versículo 34. Só para os irmãos entenderem. Papai é sábio demais, irmãos. E Alcha lhe respondeu, 20, versículo 34. E Alcha lhe respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Por que ele está falando os filhos deste mundo casam-se e dão casamento? Porque ele está fazendo um link com a parábola que ele contou anteriormente, dizendo, no tempo de Noé, né, será como nos dias de Noé, eles casam e dão esse casamento. Ele está falando que esses que estão casando e dando esse casamento são filhos desse mundo, não são os filhos de Alcha, que estão casando e dando esse casamento, se preocupando com isso. Eles não estão preocupados se eu estou casando, descasando, se eu estou separando, se eu não estou separando. Eu estou nem preocupado, ele quer ir embora dessa terra.
Então tem irmãos falando assim, irmãos, eu estou preocupado que minha esposa separou de mim, eu não sei o que eu vou fazer, e blá, blá, blá. Os filhos de Austin não estão lá nem preocupados com isso, porque o foco deles não é isso. Se hoje está casado, muito bem. Se não está casado, fique do jeito que está. O apóstolo falou assim, seria bom que você estivesse como eu estou. Mas se não pode suportar, casa. Mas é só uma vez, tá? É só uma vez, não é para ficar casando, isso aí, nada disso. A não ser que é viúvo. Perdeu, a esposa morreu ou o marido morreu. Aí você pode casar de novo. Fora isso, é só uma vez. Não tem balela, não. Por isso que Austin escolheu uma só esposa. Ok? Então é para confirmar isso. E se for da vontade do Pai trazer mais entendimento sobre isso, Ial nos esclarecerá. Né? Gratidão, papai. Então ele fala assim, e Austin respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Os filhos desse mundo. Ele se procura, casa e dão esse casamento. Separa, volta, faz o que quiser. Né? Mas os que forem julgados, dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher, nem marido. Porque eles questionavam, né, aquela mulher que teve ali, o marido morreu, aí o irmão casou. Aí o outro irmão casou. Aí outro mais 7. Aí quem que vai casar? Quem vai ser o marido dela numa outra vida? Tinha um cunhado. Se ela tinha um monte. Eles estavam interrogando, colocando em alta prova. Aí ele estava mostrando, porque é nisso aqui que ele vai falar sobre ele mesmo, sobre como ele veio. Presta atenção. E Austin respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Mas os que forem julgados, dignos de ter parte neste mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher, nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Ial, tá vendo? Filhos de Ial, sendo filhos da ressurreição. Por que está falando sendo filho da ressurreição, irmão Helder? Não. Sendo filhos dele, irmão. Quem que é o primogênito dos mortos? Ialcha. Está falando, sendo filhos da ressurreição, sendo meus filhos. Mas você vê aqui em cima ele fala assim, olha, são semelhantes aos anjos e são filhos de Ial. Aí ele afirma, sendo filhos da ressurreição. Ele está falando em segredo. Esses de Esmina que morreram são filhos meus filhos. Para a gente afirmar Ial Shapai mais uma vez. Aí versículo 37. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz, o mestre Ial de Abraão, Ial de Isaac, Ial de Jacó. Ora, ele não é Ial de mortos, mas sim de vivos. Todos com efeito vivem para ele. Aí fala, tomando então a palavra, alguns escribas disseram-lhe, mestre, falaste bem, e já ninguém ousava interrogá-lo sobre coisa alguma. Aí ele continua, versículo 41, disse-lhe então, como se pode dizer que o Machia é filho de Davi? Como se pode dizer então que o Machia é filho de Davi? Se o próprio Davi diz no livro dos Salmos, o mestre disse ao meu mestre, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo dos teus pés. Davi, portanto, o chama mestre, então como pode ser seu filho? Viu? Se Davi está chamando aquele que Ial falou para sentar do lado dele de mestre, como que Davi estava vendo o seu próprio filho no céu? Viu o papai falando? Eu não sou filho de Davi. Eu não sou filho de Davi. Ele afirmou que é filho, sou filho de Ial. Viu aqui? É o papai afirmando com as suas palavras. No salmo que a gente lê, irmão, o tempo todo. Não é? Gratidão, papai. Gratidão, papai. Viu? Os salmos que a gente fala o tempo todo. O papai mostrou para eles assim que os mortos
Não estou preocupado com morto, não. Entendeu? Não estou preocupado com isso, não. Eles não estavam mortos, nem Davi, nem... Aí ele mostra aqui, ó. Disse-lhe então, como se pode dizer que o Machia é filho de Davi? Me afirma que vocês, já que vocês estão me interrogando demais sobre isso, me afirma aqui, como é que vocês podem dizer que o Machia que vocês estão esperando, que vocês querem, ele pode ser filho de Davi? Se o próprio Davi disse lá no livro dele de Salmos, assenta-te, disse ao mestre de Davi, assenta-te aqui à minha direita, para eu colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Aí Yahshua falou, se o próprio Davi falou que Yahweh disse ao mestre de Davi para sentar à direita, então como pode o mestre ser filho de Davi? Verdade. Eu não sou filho de Davi, mas aquele que vem, sim. A raiz de Jessé, sim. A raiz não. O ramo que brotará de Jessé, sim. Viu? Isso, irmãos, é a palavra afirmando. Quando o papai fala com o mensageiro, ele é justificado pelos seus filhos. Lucas 7,35. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. E é assim que a gente faz. Justifica aquilo que o papai fala. Justifica aquilo que o papai fala. Em todo tempo, para mostrar que é um só Espírito, uma só fé, uma só verdade e uma só fidelidade. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Acabou não, tem uma coisa, eu esqueci. Calma aqui, ó, tem um detalhe aqui, ó. Vamos lá em Lucas, que eu não poderia deixar de passar isso aqui para os irmãos, não. Agora imagina os irmãos que começam gratidão já. Vai perder. Vamos aqui, irmãos, rapidinho, ó. Lucas 17. Calma aí, volta aqui que eu não poderia deixar de passar isso aqui, não. Isso aqui tem que ficar pra gente registrado. Ruminar e ruminar. E tudo palavras justificando o que o papai está falando. Lucas 17, 26. Que o papai falou assim, olha, os filhos desse mundo casam-se e dão em casamento, não foi? Os filhos desse mundo. Então vamos lá, Lucas 17, 26. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, porque são filhos desse mundo, e davam-se em casamento. Até o dia que Micael entrou na arca com seus filhos. Então veio o dilúvio, o antimachia, que os fez perecer. Do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Yahweh fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. Ele está fazendo dois links. O primeiro link ele mostrando os tempos de agora, e o segundo link falando de Ló com enxofre caindo, mostrando que além dele estar apontando no momento da revelação do Filho do Homem, que é o que? Apocalipse 19, ele também está apontando para onde? Milênio. Apontando para o milênio. Depois que passar o milênio, Satanás vai o quê? Seduzir novamente e vai reunir um exército. Mas quando aqueles ali, na representação de Ló, for tirado, eles forem tirados, o que vai acontecer? Fogo do céu vai consumir. Por que tirado? Porque eles não vão passar pelo fogo. Eles vão ser tirados. E toda aquela corja de Satanás vai ser eliminado para sempre. Aí vai se cumprir Isaías 14:20, que diz o quê? Não se nomeará mais essa raça de malvados. Aí sim. Aí de vez, acabou. Não se nomeará mais essa raça de malvados. Ok? Então
Então a gente vê os dois pontos aqui. Tempo de Noé e o tempo de Ló. Tá? Gratidão, papai. É só isso que eu precisava afirmar, porque é o papai afirmando a mensagem que foi falado na quarta e mostrando detalhes aqui para nós do que é a palavra, irmãos. Lindo. Agora a gente pode dar grato a Yalcha. De novo. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Aleluia. Adorado seja Yal.